Fala pessoal, estamos começando mais um Gene Highlights. Estou aqui hoje com a Ana Paula. Ana Paula é fellow de neuroradiologia e a gente acabou de sair aqui do último Gene do ano, de 2019, e foi um tema bastante interessante, falou sobre Early Stage GBM. Ana Paula, podia introduzir para a gente o que seria o Early Stage GBM? Oi Pacheco, oi todo mundo. Então, o Early Stage GBM ele é um conceito que foi publicado inicialmente em 2017 por um artigo da JNR, do Castilho. Esse nome, né, sugere um glioblastoma em fases muito iniciais, que ainda não tem um comportamento e um padrão de imagem muito característico de um glioblastoma. Então, são aqueles glioblastomas, em geral, córticos subcorticais, pequenos, sem necrose, sem hemorragia, com um efeito expansivo ainda pequeno, com um grau de infiltração também pequeno. E nesse artigo eles juntaram 27 desses casos de Early Stage GBM e classificaram os Early Stage em 3 tipos. O primeiro tipo 1, é aquele que envolve só o córtex. E não classificação só por imagem, né? Isso, só por imagem, uma classificação por imagem. Então teríamos 3 tipos. O tipo 1 é aquele que envolve só o córtex, mas ainda não tem impregnação. O tipo 2 ele já tem uma extensão córtico-subcortical, também sem impregnação. E o tipo 3 tem alteração de sinal no FLAIR e no T2, e já tem algum grau de impregnação, normalmente impregnação nodular, sutil, que ainda não tem aquele grau de necrose que a gente costuma ver nos glioblastomas. Então, pelo que tu falaste, é uma classificação por imagem, né, que foi um artigo do Castilho, né, que é neuroradiologista, e apenas por técnicas convencionais, né? Isso, exatamente. Só tamanho e impregnação. Isso. Alguma coisa sobre técnica avançada, ou ele descreveu algo sobre as alterações moleculares, que hoje em dia a gente sabe que a classificação de tumores envolve, né, o estudo de DH, do P19Q. Foi um artigo recente, né, 2017, vai fazer 2 anos agora, mas tem alguma coisa nesse artigo ou na literatura a respeito disso? Então, ele considerou para essa classificação e para esse estudo basicamente o T2, o FLAIR e o T1 pós-contraste. E ele colocou até no final, na conclusão do estudo, né, como uma limitação deles mesmo no estudo de não haver o estudo de técnicas avançadas e de outras sequências também, como difusão, SWI, perfusão e as outras técnicas avançadas. Então, essa fica como uma limitação do estudo. Além disso, em relação à parte molecular, ele cita que esses casos, alguns deles, né, já tinha a pesquisa, por exemplo, do IDH. Na maioria das vezes, os GBMs early stage, eles são IDH selvagem, então eles já começam como glioblastomas e só crescem e pioram, né? Mas, se não me engano, 15% deles foram IDHs mutados nesse estudo. Então, é possível também que seja um IDH mutado, embora menos comum. Mas também não eram todos os casos que tinham essa pesquisa. E, avaliando a literatura de 2017 para cá, é uma área que, assim, é um ramo que não tem muita pesquisa. Tem muito relato de caso, tem algumas pequenas séries, mas não tem nada que acrescentou tanto ao artigo do Castilho. Acho que então foi por causa desse assunto interessante, recente, né, e ainda não tão explorado, que os coordenadores do Gene resolveram, né, fazer um estudo, né, para quem ainda não sabe, né, que a gente está fazendo um estudo multicêntrico com os participantes do Gene, né, que pudessem contribuir com casos de Early Stage GBM, e que é uma ideia desse estudo multicêntrico, uma ideia antiga do Antônio, que eu acho que desde quando era residente ele queria utilizar o Gene para fazer isso, que eu acho que agrega muito, né, extremamente válido para o nosso meio. E eu acho que a Ana Paula tem todo esse mérito, né, de estar conduzindo, acho que o primeiro estudo que a gente está fazendo desse tipo aqui. E como é que está indo? O pessoal contribuiu? Tiveram bastante casos? Como é que está? Sim, então esse estudo a gente começou a pensar nisso já tem alguns meses e efetivamente foi divulgado nos últimos genes. Há 3 meses foi a primeira divulgação do Dr. Antônio de que faríamos isso. A gente fez um cronograma, divulgamos em redes sociais, do próprio Gene, mas também no WhatsApp, com as pessoas conhecidas da área de neuroradiologia. E aí elas tiveram prazo de agora até novembro de enviarem seus casos, tentarem a participação aí. E foi um sucesso até agora, eu acredito. 17 instituições contribuíram com casos e enviaram para a gente. Só de São Paulo? Do Brasil inteiro. Do Brasil inteiro. Então, até o momento foi do Espírito Santo, Minas Gerais, São Paulo, Paraná e de Brasília. E acredito, assim, esses casos foram no total 47 casos enviados. E nós ainda estamos avaliando, né, a coordenação do estudo ainda está avaliando se todos esses 47 de fato vão entrar como casos participantes,
mas acreditamos que a maioria deles sim, então já é um valor muito acima, por exemplo, da amostra do trabalho original, que eram 27 casos, nós já temos 47 passíveis de contribuir aí. Então, acredito que a participação foi muito boa, um estudo, é uma proposta totalmente inovadora aí do Gene e que eu acho que tem tudo para dar certo. Pelo visto, né, o que está também no nosso dia a dia, né, da neuroradiologia, né, saber identificar aqueles tumores ainda no estágio inicial, mas que já podem ser no GBM. Sim. E teria algum spoiler aí sobre alguns achados que a gente pode falar contribuir, aqui, né, para a literatura? Tem alguns achados interessantes. Eu acho que o principal deles é para a gente tentar aí esse entendimento da biologia e da progressão dos glioblastomas, que ainda é uma incógnita, né? Não se sabe muito bem de onde eles surgem. No artigo do Castilho, ele sugere que eles surjam do córtex e evoluam, que vem a classificação tipo 1, 2, 3, surjam do córtex, evoluam e infiltrem a substância branca e posteriormente venham a ter impregnação pelo contraste. No nosso caso, por exemplo, desses 47, 5 começaram na substância branca, que é um achado interessante, porque vai ainda contra não descrito, isso, né? Não era descrito e vai contra essa teoria. Então pode ser que tenha mais coisas ainda que mais incógnitas aí para a gente descobrir, né? Outro achado é que alguns deles, no nosso caso, começaram no cerebelo, nos núcleos da base. Tem 2 casos na leptomeninge que também iriam contra essa teoria de que sempre os GBMs começam no córtex. Que aí, nesse caso, por exemplo, na leptomeninge, começa de um local que tem raríssimos casos em relação a isso. Então, também é um dado interessante. E por que ainda fim, merece mais estudos, né? Que merece mais estudo. E outra coisa em relação às técnicas avançadas que você havia perguntado, nós temos vários casos com perfusão, DTI, ASL, avaliamos também na difusão, no SWI, e já tem achados não descritos ainda nesse outro trabalho que a gente já consegue fazer um spoiler aí sobre isso. Por exemplo, restrição à difusão, que é uma coisa que a gente viu em muitos tumores que ainda não impregnavam, mas já restringiu a difusão, demonstrando que talvez antes dessa quebra de barreira haja, por exemplo, uma hipercelularidade acontecendo ali, né? Não sei. Então, tem algumas... E tudo isso a gente vai avaliar ainda, ver quais casos vão participar, se essas alterações têm relevância estatística, né? E para publicar um artigo... multicêntrico. Isso, multicêntrico. Com o nome do gene, né? Exatamente. E assume também um outro papel, né? Também muito importante, além da discussão de casos. Bom, parabéns, Ana Paula, por capitanear aí esse projeto, que já era acho que um sonho antigo dos coordenadores do gene, e vai ter bastante trabalho pela frente, né? Obrigada, nós todos. Muito obrigada. Obrigado.